Xandão, acabou pra você. Esse vídeo vai ser longo, mas vai botar o Alexandre de Moraes na cadeia. Novos documentos mostram que o STF utilizou ilegalmente publicações nas redes sociais para manter presos manifestantes do 8 de janeiro. Quer entender um pouquinho dessa história? Vem comigo. Esse aqui do lado do Xandão é o Tagliaferro, que é o ex-auxiliar do Alexandre de Moraes. Ele era responsável por coordenar uma espécie de gabinete paralelo, onde o Alexandre de Moraes escolhia a vítima, eles iam lá e buscavam provas usando a criatividade para botar essa galera na cadeia. O Tagliaferro fugiu para a Itália por causa que se sentiu ameaçado pelo Xandão. E agora que ele tá na Itália, não só tá dando com a língua nos dentes, como liberou provas e prints de conversas. Esse gabinete paralelo, formado por ele, a pedido de Alexandre de Moraes, com o intuito de não apenas condenar, mas manter presos algumas pessoas do 8 de janeiro. Agora vocês vão se assustar a base que eles utilizaram para tudo isso. Esse aqui é um dos prints quando a PGR pediu a soltura dos presos do 8 de janeiro. E essa é uma conversa do Eduardo Tagliaferro com a Cristina, que é uma pessoa que o Alexandre de Moraes botou ali meio que pra cuidar daquela coisa toda. Dá uma olhada na conversa. A Cristina manda: Eduardo, por favor, consegue pra mim aquela certidão para esses 20 casos? A PGR pediu a liberação provisória para eles, mas o ministro não quer soltar, sem antes a gente ver as redes se tem alguma coisa. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes mandava olhar as redes sociais das pessoas para ver qual que era o cunho ideológico delas antes de dizer se elas podiam ir para casa ou não. Ele pedia para ver se elas defendiam o Bolsonaro ou não, se elas criticavam a STF ou não, se elas criticavam o Lula ou não. E o Eduardo responde: boa tarde, tudo bem? Devido ao grande número de mensagens recebidas hoje, a sua ficou para o final. Já está sendo processada. Obrigado, Eduardo. Peço desculpa pela demora. E assim continuou. Mas tem mais. Nesse print é uma conversa com Ayrton, que é um dos juízes auxiliares. E ele diz o seguinte: despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Já deixando claro que tinham vários grupos de monitoramento às pessoas que não seguiam os ritos de Alexandre de Moraes. E ele continua: que nas audiências de custódia possamos dar a cada um que ele é de direito, a prisão. Grande abraço, mestre, kkk, valeu, Ayrton, abração. Ou seja, um juiz que deveria garantir, a justiça já tinha a condenação praticamente pronta, baseada nos prints, conversas e redes sociais das pessoas que eles queriam condenar ideologicamente o tempo todo. E olha como a coisa funcionava. O Michel Schellenberger trouxe tudo aqui para nós, é ele que está vazando essas conversas. A Força Tarefa seguiu um processo de 3 etapas. Primeiro, recebiam a lista de detidos da Polícia Federal. Em seguida, consultavam ilegalmente o banco de dados biométricos do TSE, a GestBio, para identificar os manifestantes. Usando os dados para encontrar contas nas redes sociais, a equipe produzia certidões. Prestem muita atenção nessa parte. Essas certidões rotulavam quem deveria permanecer preso como positivo e negativo aqueles que tinham chance de serem soltos. Mas baseado em quê? Dá uma olhada nisso daqui. De acordo com o ministro, com o registro do STF, 1.398 certidões foram emitidas das 319 pessoas classificadas, com 69 certidões aqui tivemos acesso, das análises que foram feitas. 42 pessoas foram marcadas como positivas e 277 como negativas. Em seguida, cruzamos os dados com a lista do STF de indivíduos que foram soltos ou enviados para a prisão após as audiências. Embora a certidão negativa não fosse garantia de soltura, nenhuma pessoa que recebeu uma certidão positiva foi solta. Essas certidões secretas nunca foram mostradas aos advogados de defesa. Os motivos para uma certidão positiva incluíam compartilhar postagens sobre protestos, postar conteúdo pró-Bolsonaro, vestir verde e amarelo, seguir páginas de direita, criticar a STF, Lula ou as eleições, participar de grupos de Telegram ou WhatsApp, retweetar conteúdo rotulado como desinformação. Era assim que Alexandre de Moraes decidiam quem ia ficar preso ou não no 8 de janeiro. Em um dos casos, a Força Tarefa marcou um caminhoneiro, Claudemiro da Rosa Soares, por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam as eleições de 2022. O acusado de tentativa violenta contra o Estado Democrático de Direito, o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento. Olha só, esse conteúdo citado do caminhoneiro em um meme perguntando como esse cara conseguiu 60 milhões de votos. Depois Lula foi vaiado no funeral, ou seja, um bando de meme. Isso foi o suficiente para manter esse cara preso. Nesse outro caso, Ademir da Silva foi mantido em prisão por uma única postagem no Instagram. A postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Isso por si só foi classificado como antidemocrático e como prova de inconformismo com o resultado das eleições do 22. Nenhum outro conteúdo foi citado. Agora pasmem.
Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente classificada como positiva. Minutos depois, a equipe percebeu que havia confundido com outra pessoa e mudou sua classificação para negativa. A exigência de Moraes por resultados rápidos, disse Tagliaferro, significava que a força-tarefa tinha que cortar caminho. Eu posso entrar em todos os detalhes, disse ele, mas não posso atender à velocidade que vocês precisam. A mulher rotulada erroneamente como positiva era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos. Mesmo com uma certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi solta 21 dias depois devido a uma grave hemorragia intestinal. E detalhe, Vildete foi mais tarde levada de sua casa para a prisão e posteriormente condenada a 11 anos e 11 meses. Mais de um ano depois, a avó continua atrás das grades em uma cadeira de rodas, com seus pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. Dessa senhora aqui que a gente está falando. Ademir Domingos Pinto Silva, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil, nem sequer estava presente nos atos do 8 de janeiro. Ele chegou mais tarde naquela noite ao acampamento militar em Brasília para vender bandeiras e camisetas. A polícia impediu ele de sair e foi detido. Foi classificado como positivo, não por qualquer ato de violência, mas por um tweet de 2018 criticando Lula e o Partido dos Trabalhadores. Nenhum deles mencionava o 8 de janeiro ou mesmo as eleições de 2022. Basicamente, só pelo fato de que ele criticou Lula em 2018 é o suficiente para botar ele na cadeia. Ele agora usa tornozeleira eletrônica e é obrigado a prestar serviço comunitário. Essa Cristina, que eu citei para vocês ontem, foi alguém nomeada pelo ministro que não era do TSE. E olha só como ela falava com o pessoal. Prestem bem atenção. Eduardo, o Tagliaferro, vamos lá. Nós precisamos de soluções. Eu preciso dessa análise feita com cautela, mas não no ritmo de vocês aí do TSE. Desculpa a expressão, o pessoal tá mal acostumado. Tá mal acostumado. Eles nunca fizeram isso, diz Eduardo, no sentido de que nunca tiveram que buscar prova, ir atrás do pessoal e fazer pesca probatória para prender as pessoas. Eduardo já estava incomodado. Com o ministro não temos espaço para esse tipo de desculpa. Sistema, não sei. Férias, horário, etc, etc. Estão mal acostumados a trabalhar no ritmo próprio e não no ritmo do ministro Alexandre de Moraes. E o que essa Cristina estava cobrando tanto do Eduardo eram as tais das certidões. Essa que diziam se o pessoal compartilhava material do Bolsonaro, da direita, se era contra o Lula ou coisa do tipo, para botar positivo, manter preso, negativo, porque poderia ser solto. E aí ela cobra aqui em outros prints, ó. Eduardo, bom dia. Pessoal, tem fácil as certidões positivas das mulheres para eu imprimir e mostrar para o ministro? E o Eduardo, bom dia. Vou pedir, eles vão pegar, não sei, pois colocaram tudo lá. Isso que pensei. Deve ser, não sei, obrigado. Aí no final ali, ó, chefe, são 17 certidões positivas para mulheres, ou seja, as que permaneceriam presas porque postaram alguma coisa. Agora pasmem com isso. Antes de tomar qualquer decisão, vinha a Cristina e falava com o pessoal. Eduardo, vou te passar uma orientação do ministro. Peça para o Eduardo ver se eles não participaram de grupos de Zap ou Telegram pelo golpe. E o Eduardo responde, boa noite, vou verificar. Só peço tempo, porque o volume está grande e a consulta é complexa. Ele quer para a segunda-feira. Posso pedir para parceiros? Até onde fomos, não constam. Mas porque são grupos abertos, de nomes fictícios. Porém, com parceiros podemos ter chance, uma vez que eles têm gente infiltradas em grupos privados, igual nos casos dos empresários. Eles estão citando que eles tinham pessoas infiltradas, parceiros deles, em grupos de empresários. Você lembra o Luciano Hang, que foi condenado porque botou um joinha em uma postagem, um grupo de WhatsApp? Pois bem, é disso aqui que eles estão falando. E vem a Cristina. O problema é vazar a lista. São dos presos do dia 8. Então vou continuar como estamos fazendo, mas a probabilidade de não encontrar nada é gigante, pois muitos grupos foram excluídos, tanto pelos militares quanto por nós. Bom, tudo que vocês viram aqui deixa muito claro essas mensagens vazadas, como eu disse, pelo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que está na Itália, fugido, com suas contas bloqueadas a pedido do ministro Alexandre de Moraes e que vazou para a imprensa internacional. Isso deixa claro que os presos do 8 de janeiro estão presos simplesmente por motivos ideológicos. Não foi levado em consideração quem quebrou e quem não quebrou, quem organizou e quem não organizou, quem invadiu ou não invadiu. Foi levado em consideração, eram postagens nas redes sociais ou conversas em grupos críticas a Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal, a Lula e ao sistema.
Eles foram presos porque usaram da sua liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. Não existe mais argumento jurídico plausível para defender Alexandre de Moraes. Não existe mais um senador sequer que tenha algum tipo de argumento que possa levantar no Senado Federal para votar contra o impeachment de Alexandre de Moraes. O que antes já era claro e evidente, agora tem provas, tem prints, tem materialidade. Alexandre de Moraes